Eu acredito que vocês já tenham visto bastante sobre isso também, né? Se eu não me engano, acho que no primeiro ano vocês veem sobre evidência evolutiva também. Então, eu vou lendo um pouquinho aqui o texto e a gente vai discutindo a respeito disso daqui, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Paleontologia. Paleontologia é o estudo dos fósseis que mostra as modificações das espécies através do tempo, né? No exemplo aqui, a gente tem um peixe fossilizado em uma rocha, né? Então, a paleontologia é um dos estudos mais importantes, né? Na verdade, foi um dos primeiros estudos, né, que ajudou a gente a identificar essas evidências evolutivas, né? E a partir disso que a gente que surgiu a curiosidade de saber como eram esses animais ancestrais e de como eles são parecidos com a gente ou não, né? Então, a partir desse momento que a gente começou a ter essa curiosidade, né? A partir da paleontologia. Nas evidências também a gente tem a embriologia, né? A embriologia são os estudos embriológicos comparativos que são importantes para se estabelecer relações evolutivas, como indivíduos durante o seu desenvolvimento embrionário passam pelas mesmas fases de desenvolvimento de várias espécies. Então a gente tem alguns exemplos aqui de vários animais de vários filos, né? Nós temos aqui o peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, vaca, coelho e humano. A partir aqui da galinha, mais ou menos, aliás, a partir da tartaruga, todos os animais aqui têm praticamente as mesmas fases de desenvolvimento embrionário. Vocês podem perceber que a característica física, a partir da tartaruga aqui, é bem parecida, né, em todos os animais. A salamandra e o peixe já não é tão parecido, mas é praticamente as mesmas fases embrionárias. Então, a partir do estudo do embrião, a gente consegue identificar também a relação de parentesco que a gente tem com algumas espécies. Se vocês analisarem, por exemplo, os três últimos aqui, ó, a vaca, o coelho e o humano, vocês podem, aliás, a partir do porco, né? O porco, a vaca, o coelho e o humano, vocês podem perceber que o embrião em si é muito próximo, né? Até, no caso, a fase de nascimento. Então, é algo que corrobora com esses estudos, né? E além disso, eles fazem estudos do DNA desses animais em si para verificar a quantidade da bagagem genética que é idêntica de cada animal. Então, por exemplo, a gente tem uma bagagem genética muito parecida com o coelho e com o porco, por exemplo, né? A gente tem uma bagagem bem idêntica, né? A gente muda poucas bases nitrogenadas, né? E nesse estudo genético, o que eles vão analisar? Eles vão pegar a nossa cadeia de DNA e vão analisar nossas bases, né? Adenina, timina, guanina, citosina. Vai analisar todas essas bases e verificar a quantidade delas e como elas estão dispostas, né, nesse DNA. E a partir disso que eles fazem essa recombinação, aliás, esse estudo para analisar se é idêntico ou não. Tá? Então, esses são dois estudos que a gente está vendo agora que são muito importantes. A paleontologia em si é um dos mais importantes, né? Até hoje a gente tem vários paleontólogos que estudam é, esses movimentos, né, de obtenção de novos fósseis para analisar o tipo de animal que viveu no nosso território ou que viveu em outros territórios. E a partir disso eles tentam fazer um link, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui também. Depois, outra coisa que a gente tem é anatomia comparada e relacionada à homologia e analogia. Dois órgãos são homólogos quando têm a mesma origem embrionária, ou seja, um braço e uma asa, por exemplo. Né? Eles são órgãos diferentes, mas eles têm a mesma origem embrionária. Os diferentes organismos teriam uma origem evolutiva comum, ou seja, um ancestral comum. O exemplo, o braço humano e a asa das aves. Né? Ou seja, o braço humano e a ave das aves possuem as mesmas estruturas, ou seja, são os mesmos ossos que compõem a asa, vão compor praticamente, aliás, é, os mesmos ossos que vão compor praticamente a asa vão compor o braço do humano. Então, assim, eles são estruturas que pertencem ao mesmo ancestral comum, ou seja, porque são estruturas que possuem os mesmos componentes, mas eles têm funções diferentes. Tá? Então, por exemplo, a asa da ave ela usa para voar e o braço a gente usa para outros tipos de movimentos. Né? Então, isso que é um órgão homólogo. A presença de órgãos homólogos implica em evolução divergente, a partir de um ancestral comum. Esses processos evolutivos é resultado de uma irradiação adaptativa, ou seja, adaptação a ambientes distintos. Exemplo: braço humano, nadadeira de baleia e asa de morcego. Dois órgãos são, então assim, esses três órgãos aqui, eles têm funções diferentes, né? Por exemplo, o braço do humano, a nadadeira da baleia e a asa do morcego. Eles têm funções diferentes, né? Porque cada um faz uma função diferente de acordo com o ambiente que ele vive, mas eles são órgãos que têm os mesmos componentes ósseos, né? Então são órgãos que fazem parte de um mesmo ancestral comum.
Já quando dois órgãos são análogos, né, ele tem a mesma função sem ter um ancestral em comum. Exemplo, a asa das aves e a asa dos insetos, né? Então, a asa das aves e a asa dos insetos têm a mesma função, que é voar, mas eles não são parecidos, né? Por exemplo, a asa dos insetos não tem ossos igual às asas das aves, né? Então, são órgãos que têm a mesma função, mas são diferentes, são compostos de formas diferentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, de órgãos análogos, né? Aliás, homólogos. Só completando aqui, ó, os órgãos análogos resultam da evolução divergente, ou seja, uma adaptação para condições ambientais semelhantes. Então, esses aqui são órgãos homólogos, tá? Por exemplo, a asa das aves, o braço humano e a asa do morcego são órgãos que têm funções diferentes, mas são formados pelos mesmos ossos, né? Então, a gente entende que é o mesmo ancestral comum, mas devido à variação ambiental, esses animais evoluíram de forma diferente, tá? Mas vocês podem perceber que são os mesmos ossos. Agora, igual eu falei, a asa das aves e a asa de um inseto, eles têm a mesma função, mas não são formados dos mesmos ossos ou dos mesmos compostos, né? Eles são diferentes. Então, quer dizer, Ô, Éder, pode posso falar. fazer uma pergunta? Pode. Essa questão de evolução divergente é que eles se adaptaram de forma igual a ambientes diferentes? Não, eles se adaptaram de forma diferente em ambientes diferentes. Tipo assim, Ah, tá. por exemplo assim, eles tiveram o mesmo ancestral comum. Vamos supor que, sei lá, o humano, né? Ele teve o mesmo ancestral comum que a ave e que o morcego. Só que devido às variações ambientais, né, e devido à mutação, essas adaptações evolutivas, eles tiveram uma evolução diferente. Mas isso não quer dizer que eles deixaram as características que eles têm em comum, que no caso seriam os ossos aqui que eles têm dos membros, dos braços, por exemplo, né? Aham, Mas eles se certo. adaptaram diferente, né? Por exemplo, a ave ela se adaptou melhor a um ambiente lá montanhoso, né? Então, um ambiente onde ela precisa de asa para voar. Entendi. O morcego pode ter sido a mesma característica, entendeu? Mas eles tiveram adaptações diferentes a ambientes diferentes, tá? Seria essa a definição aqui. E já no órgão análogo, né, eles tiveram a mesma adaptação nesses mesmos ambientes, né? Por exemplo, um inseto e uma ave, eles vivem no mesmo local, tiveram uma adaptação parecida, mas eles têm descendentes diferentes, né? Então as asas são diferentes. Depois a gente tem aqui um outro fator, a biogeografia. A biogeografia, ela é uma influência geográfica sobre a diversificação das espécies. Ou seja, aqui na biogeografia a gente vai levar em conta que antigamente a gente tinha Pangeia, que todos os continentes eram juntos, e depois esses ambientes foram se separando, fazendo ambientes geograficamente restritos, né? Então a biogeografia vai estudar tudo isso, vai analisar, por exemplo, como eles viviam antes, quando eles viviam juntos, né, durante a Pangeia, se existia uma competição ali, por isso algum animal foi extinto e outro não. Depois, quando separou, os animais, por exemplo, que ficaram numa ilha, supondo, sei lá, a ilha de Madagascar, que é uma ilha que sempre ficou praticamente separada, né? Mesmo durante a Pangeia, ele já estava separando. Então, a ilha de Madagascar é uma ilha que teve uma evolução totalmente diferente de outros ambientes, porque é uma ilha que estava totalmente restrita, né? Então, os animais que viveram ali, que ficaram naquele ambiente, se adaptaram sozinhos, né? Entre eles. Eles não tiveram interferência de outros animais de outros ambientes, né? Então, a biogeografia vai estudar tudo isso, né? Vai estudar, por exemplo, animais que foram separados, sei lá, por uma montanha, por um rio, né? Então, a biogeografia é tudo isso, é relacionado à geografia do ambiente, né? Do território que esses animais vivem. E depois outra coisa que a gente tem como uma evidência evolutiva são os órgãos vestigiais, né? Aqui, por exemplo, os órgãos que regrediram através de um processo seletivo, é o caso de apêndices vermiforme, né? Que são funcionais em outros mamíferos, mas não em humanos. Então, o apêndice é um órgão vestigial no humano, assim como o ossinho do cóccix, né? Então, por exemplo, no humano, o apêndice ele é um órgão muito pequeno que tem uma função praticamente nula, né, no humano. Já no cavalo, ele é bem mais desenvolvido, ele tem uma função, né, bem específica. Então, isso acontece por quê? Porque a gente teve um ancestral comum, né, o cavalo e o humano, teve um ancestral mais antigo que era comum, que possuía esse apêndice, né, mas com o decorrer da evolução, das mutações, no humano ele deixou de ser importante, né? Então, a gente teve humanos que nasceram sem esse apêndice e conseguiram se desenvolver tranquilamente, reproduzir e passar essa característica do apêndice reduzido para todos. Então, essa característica do órgão vestigial é muito importante para a gente entender quais são os nossos ancestrais também, né? Igual eu falei para vocês sobre o ossinho do cóccix, né? Que daria
no caso, a uma cauda, né? Que nos humanos a gente não tem uma cauda. Mas no nosso ancestral mais próximo, que é o macaco, ele possui essa cauda. Então, esses órgãos vestigiais, ele é importante para a gente ter essa relação de proximidade dessas espécies. Éder, qual que é a função do apêndice? O apêndice no humano, geralmente ele tem uma fase da nossa vida que geralmente ele vai armazenar um pouquinho de células do sistema imunológico. Mas, assim, muitas pessoas tiram e não faz diferença, né? Porque a gente produz célula imunológica pela nossa medula óssea o tempo todo. E a gente tem outros órgãos que armazena, como o baço, o timo, né? Que armazena essas células imunológicas. Então, o apêndice ele não faz tanta diferença assim pra gente. Tá? Tem várias pessoas que às vezes têm problema e acaba tirando esse apêndice. Tá? Ah, sim, entendi. Obrigada. De nada. Depois, um outro estudo que a gente tem é a biologia molecular, né? Que é a história hereditária de um organismo está documentada no seu DNA e nas proteínas codificadas por ele. Isso daqui é o que eu havia falado aqui atrás, né? Então, no caso, por exemplo, a gente pega uma cadeia de DNA de vários animais em si e a gente tenta estudar a relação que tem um DNA com o outro. Por exemplo, você tem bases idênticas, você tem uma sequência de bases parecidas, e isso a gente codifica e a gente vê a porcentagem de bases que são próximas. E através disso a gente consegue também identificar a nossa proximidade de outras espécies. Igual eu falei para vocês, o porco e o coelho são animais que são bem próximos geneticamente da gente. Né? São animais que têm as bases nitrogenadas bem próximas com a gente. Se eu não me engano, o porco ele tem, acho que 80% das bases bem próximas iguais a gente. Né? O macaco também tem uma porcentagem muito grande, eu acho que até mais que 80%. Então, essa porcentagem das bases nitrogenadas que são próximas da gente, né, da carga genética, também é um estudo muito importante. Ele é um estudo mais recente, né, porque antigamente a gente não tinha acesso a essas informações, mas é um estudo que corrobora com todas essas evidências evolutivas. Então, em geral, as evidências evolutivas vai girar em torno de todos esses estudos. A paleontologia, que é um dos mais importantes, que foi o primórdio, né, de quando a gente descobriu que a gente não era os primeiros seres na Terra, né, que houve seres antes da gente. A embriologia, que vai estudar a similaridade entre os embriões, né, de todas as espécies. Anatomia comparada, onde a gente vai analisar os membros desses animais, né, para saber se eles são homólogos ou análogos. A biogeografia, que vai estudar a influência do território em si na evolução desses animais. Éder, Pode falar. não tem jeito de eu saber, tipo, se aqueles órgãos são homólogos ou análogos, só de olhar, né? Eu tenho que meio que já saber, decorado, assim, ou não? Então, que você tem que entender mais ou menos como que esse órgão ele foi formado. Por exemplo, assim, se você vê que ele tem... como é que eu posso te dizer? Por exemplo, assim, se você vê que é um animal vertebrado, por exemplo, se a gente está falando de ave, de mamífero, de réptil, então, assim, esses animais, eles provavelmente vão ter um órgão homólogo, né, que vai ter a mesma estrutura. Porque todos esses animais, eles vieram de um mesmo clado evolutivo, né? Agora, por exemplo, se a gente vai falar de inseto, de animais invertebrados, aí não. Aí a gente já pode ter certeza que são órgãos análogos. Mas, assim, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura desse animal em si. A gente vê, por exemplo, assim, igual a gente está vendo nessa imagem aqui da ave, do humano e do morcego. Nesses três, a gente entende que os membros são formados por ossos e são os mesmos ossos. Né? Então, eles têm funções diferentes, mas eles têm o mesmo ancestral em comum. Então, é homólogo. Agora, o exemplo mais básico, que é igual eu te falei da asa da ave e a asa do inseto. Né? São estruturas que têm a mesma função, mas elas não tem nada a ver uma com a outra, são totalmente diferentes. Né? A asa de um inseto é formada por colágeno e por outras estruturas proteicas, e a asa da ave tem ossos, né? Ossos e penas. Então a gente tem que entender mais ou menos como que é cada animal. Tá? E isso é importante, por isso que a gente estuda todos os filos. Né? Vocês sempre estão revendo todos os filos de animais, a gente sempre está falando das características anatômicas desses animais por isso. Para vocês entenderem como que é formado cada tipo de animal. Mas assim, geralmente quando vai falar de homólogo e análogo, geralmente eles usam sempre esse mesmo exemplo. Mesmo em provas, em coisas assim, eles usam esses exemplos da asa da ave, braço do humano, asa do inseto. Não foge muito disso, não. Ah, tá bom, então. Obrigada, Éder. Mas depois a gente vai ver os exercícios e aí a gente dá uma recapitulada nisso. A gente vê se tem algum exercício que fala alguma coisa diferente. Tá. Então, a biogeografia também, né, que vai estudar como que foi a evolução desses animais de acordo com o território em si.
essa biogeografia que ela é muito importante, tá? Pra gente, porque pela biogeografia, a gente entende que vários animais antigamente viviam em conjunto e devido a essas separações dos continentes, eles, né, sofreram adaptações diferentes. Pela biogeografia, por exemplo, a gente tem um estudo muito legal que é dos marsupiais. Os marsupiais, eles, se eu não me engano, eles foram animais que tiveram origem na América do Norte e eles se dissiparam para o mundo todo, né? Então, existiam marsupiais na África, existiam marsupiais na América do Sul, né? Mas agora, na verdade, a gente tem uma espécie só no Brasil em si, que é o gambá. Na África, se eu não me engano, tem uma espécie também, mas eu não lembro qual animal que é. E os outros marsupiais todos estão na Austrália. Ou seja, o ambiente da Austrália em si foi um ambiente que melhor adaptou esses animais. Né? E, inclusive, eles tiveram uma adaptação bem parecida do que os mamíferos tiveram no território que a gente vive hoje. Então, é legal a gente fazer essas comparações e entender que alguns animais tiveram uma evolução melhor em outros ambientes separados do que se eles estivessem junto com todos os outros animais, né? Provavelmente, se a Austrália fosse não fosse uma ilha como é hoje, né, fosse um ambiente junto como todos os outros continentes, provavelmente os marsupiais não teriam essa evolução tão boa quanto eles tiveram lá. Né? Por exemplo, o canguru é um marsupial imenso, né? Um marsupial muito grande, que ele tem mais de 2 metros de altura. Né? Em comparação com o marsupial que a gente tem aqui, que é o gambá, que é um marsupial pequenininho. Né? Então, é muito interessante estudar isso daqui, né? Sobre essas diversidades que o território pode fazer nesses animais e nessas evoluções. O outro que eu falei são os órgãos vestigiais, né? Isso aqui é importante também para a gente analisar qual que é o nosso parentesco com outros animais. E a biologia molecular, que é muito recente, mas ela é super essencial também, e isso daqui que fez a gente realmente entender quais são os nossos descendentes, né? Os nossos antepassados. Bom, então seria isso. Aqui a gente tem mais algumas informações e depois a gente tem os exercícios. Vamos só rever essas outras informações aqui e aí eu já deixo o exercício para vocês fazerem para a próxima aula. Vamos lá. Há várias evidências em favor da evolução. Observação direta da escala do tempo humano. Exemplo, o caso da mariposa B. betulária, na Inglaterra, e as variações geográficas dos pardais domésticos na América do Norte. As mudanças de tamanho médio dos bicos em uma população de uma espécie de tentilhões e em Galápagos. Né? Então, essas observações diretas, elas são observações que a gente analisa em curto tempo, né? Mas que elas já são muito eficazes. Né? No caso dessa mariposa aqui da Inglaterra, são mariposas que antigamente existiam duas espécies dessa mariposa. Uma que era branquinha e uma que era mais escura. Devido à evolução industrial na Inglaterra, o ambiente ficou com muita fuligem e as mariposas que eram mais escurinhas, elas se adaptaram melhor, né? Porque elas não eram vistas pelos predadores, né? Então as mariposas que eram mais clarinhas eram vistas pelos predadores e acabaram morrendo mais rápido do que as outras. Depois aqui que a gente fala sobre a mudança do bico, né, de algumas espécies, de uma espécie de tentilhões, né, que é um pássaro. Isso daqui é bem legal, né? São pássaros de uma mesma espécie que vivem num ambiente diferente, na verdade. E o bico se adaptou com a alimentação que ele tinha nesse ambiente. Então, a gente vai ter um bico lá que é mais específico para se alimentar de uma semente, um bico que é mais específico para se alimentar de uma flor, né? E eles tiveram essas adaptações em pouco tempo. Então, isso aqui é legal para a gente entender também. Depois aqui, órgãos homólogos. São os órgãos que, embora sirvam para funções completamente diferentes, são fundamentalmente semelhantes na estrutura, sugerindo uma origem comum. Um exemplo importante é a evolução do membro com 5 dedos. Ele é encontrado em todas as 4 classes de vertebrados terrestres, dos anfíbios a mamíferos. Foi isso aqui que eu tinha falado. Foi a Júlia que tinha perguntado, Júlia? Foi você, né? Oi, o quê? Sobre os órgãos homólogos. Sim. Quando a gente fala de órgão homólogo, você pode ter certeza que desde o anfíbio até o mamífero, igual eu tinha falado antes para vocês, todos eles vão ter órgãos que são homólogos, que têm uma mesma estrutura, né, parecida. Tá bom. Obrigada, Tá? Éter. Beleza, valeu. Só que, contudo aqui, porém, eles são adaptados a diferentes funções, como agarrar, andar, nadar, voar, entre outras funções. E essas diferenças resultam de adaptações e evoluções divergentes a partir de uma estrutura básica. Depois, os órgãos análogos, que é o que a gente já falou também, são órgãos que resultam não de um ancestral comum, mas que realizam funções semelhantes. Por exemplo, a perna de aranhas e de mamíferos, asas de borboletas e asas de aves. Embora sirvam para as mesmas funções, são estruturas diferentes. Estruturas diferentes que convergem para uma ocupação de um ambiente particular. Outro exemplo está na forma do corpo de tubarões e golfinhos. Trata-se de casos de evoluções divergentes.
né? No caso, o tubarão e o golfinho são de filos diferentes, né? Mas eles têm um corpo adaptado para nadar, um corpo adaptado para um nado mais rápido, né? Para eles serem mais, não é cilíndrico, né? Mas para eles serem mais alongadinhos. Depois aqui, os órgãos vestigiais, que a gente falou também, são estruturas extremamente reduzidas, possuíam uma função em ancestrais remotos, mas na escala evolutiva foram reduzidos ou mesmo extintos, pois perderam a função original e esta foi muito modificada. Exemplo, asas do kiwi, né, que é uma ave terrestre, né, que ela não voa, músculos que movimentam os lóbulos das nossas orelhas e membros posteriores em baleias, cóccix em humanos, entre outros. Então esses órgãos aqui também é bem legal de estudar, né? Então a gente falou aqui, ó, as asas do kiwi. O kiwi ela é uma ave, mas ela não voa, né? Ela tem uma asa muito reduzida. Então ela é uma ave como se fosse um avestruz, né? Que fica praticamente o tempo todo no solo. Os músculos que movimentam os lóbulos da nossa orelha. A gente não consegue movimentar a orelha. Tem pessoas ainda que até conseguem, mas no geral todo mundo não consegue. Isso aqui era importante em outros mamíferos, por exemplo, como o cachorro. Ele consegue movimentar a orelha para captar melhor o som, né? Já a gente perdeu essa característica. Membros posteriores em baleias, né? Os membros das baleias, as nadadeiras delas, são nadadeiras bem fortes, né? Se a gente analisar, existem baleias que existem uma nadadeira vestigial na parte mais traseira do corpo. Isso sugere que o ancestral comum dela possivelmente poderia ser um ancestral terrestre, um ancestral que andava. E ele perdeu essa nadadeira, essa patinha, no caso, né, posterior, e desenvolveu a anterior para nadar. Tá? Isso aqui é um estudo bem legal. Para vocês entenderem melhor, a gente teria que pegar um artigo para vocês entenderem. E o cóccix em humanos, né, que é o que eu falei que daria origem ao rabo, né? Depois o registro fóssil, né, em muitos casos o estudo dos fósseis mostra um registro completo, o suficiente para ilustrar transformações evolutivas contínuas, e a ordem do registro fóssil dos principais grupos dos organismos sugere relações evolutivas entre eles. A biologia molecular, que vai estudar, no caso, o DNA, que é o que a gente já havia falado, né? A gente vai estudar análise da sequência de aminoácidos de uma certa proteína próxima, determinados grupos de indivíduos em uma árvore evolutiva e afasta outros, né? Então a gente vai estudar as bases, né, do DNA. E as informações biogeográficas, que seriam as migrações, que mostram indivíduos originários de regiões distantes, com ancestrais comuns, porém características atuais que acentuam as diferenças. Contudo, constituem respostas às pressões ambientais diversas, né, que é, no caso, né, dessas separações dos continentes, né, de animais que viviam junto e passaram a viver em outros ambientes. Então, são todos esses os estudos que têm sobre evidências evolutivas, tá? Então, dessa aula tem um exercício aqui para a gente resolver, né? São 4 exercícios. Agora eu acho que não vai dar tempo para vocês resolverem, a gente tem só mais 2 minutos, mas se vocês já quiserem começar, vocês podem começar, tá? Na próxima aula, a gente já vai pular para a aula lá do próximo capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre os equinodermos. Dessa aula aqui, ficou tranquilo? Vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Não? Não, por enquanto, tranquilo. Só se nos exercícios tiver alguma coisa depois. Tá, depois vocês dão uma olhadinha no exercício. Se vocês quiserem aproveitar para olhar agora, nesses 10 minutinhos da troca de aula, e na próxima aula, se vocês já quiserem me perguntar, a gente já dá uma olhada. Beleza? No exercício 3, Eder, 3, vamos olhar. Cadê o 3? que eu vou falar, acho que é se é convergente ou divergente. Durante o processo evolutivo, diversos organismos desenvolveram estruturas ou formas corporais semelhantes em função do ambiente em que vive. Entretanto, existem outros organismos que apresentam órgãos com a mesma origem embrionária, mas que desempenham diferentes funções. Tais processos são denominados, respectivamente, convergência e divergência adaptativa. Cadê? Com base nas estruturas destacadas, identifique os processos evolutivos correspondentes a cada animal representado. Então, ó, no caso, uma adaptação divergente vai ser aquela adaptação onde eles tiveram órgãos que fazem a mesma função. E a adaptação divergente vão ser animais que tiveram adaptação, que tiveram órgãos que fazem funções diferentes. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a asa do passarinho e do morcego, foi uma evolução convergente, ou seja, eles evoluíram por uma mesma coisa, que é voar. Já os outros animais aqui tiveram uma evolução diferente. Tá? Então, isso que vai ser a divergência e a convergência. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Evolutivo de animais aquáticos, que tipo de evolução?
gente vai perguntar também sobre convergência e divergência, e análogo e homólogo. No mais é isso. Depois vocês dão uma olhadinha com mais calma, se tiver mais alguma dúvida, a gente já vai tirando na próxima aula. Certinho? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula já. Na próxima aula a gente continua discutindo sobre isso, se vocês quiserem, e a gente pode começar também sobre os equinodermos, tá? Que é a próxima aula. Certinho? Tá bom. Então, até a última aula. Até, tchau. Até, Tchau, tchau. Tchau, tchau.